Oi, tudo bem com vocês? Sou a professora Xi. Quanto tempo? Pois é, eu me atrapalhei com algumas coisas aqui em casa. A gente tá fazendo pequenas reformas, mas assim, não acaba nunca e sempre fazendo muito barulho. Hoje os pedreiros foram embora mais cedo, então eu consegui achar uma brechinha aqui no meu calendário e consegui estar gravando o vídeo pra vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico. Na semana passada eu postei no story no Instagram, então solicitei a opinião para todos, né, para falar um pouquinho o que vocês, como brasileiros, acham sobre esse novo acordo ortográfico, que não é mais tão novo, né, foi de 2009. Eu, sinceramente, eu não sei se teve mais algum outro, porque, nossa, eu tô bem fora desse mundo acadêmico, ou enfim. Mas esse de 2009 me deixou com bastante... uma impressão bem forte, porque eu tava no último ano da faculdade e eu lembro que na época eu fiquei bem chocada, porque tudo que foi modificado ali, alguns ainda acho hoje que nunca pôde ter tirado, porque é muito importante e como estrangeira eu acho que em português já é difícil. Agora você me tira essas bases, o caminho para seguir, guia, e eu fico perdida, tá? Mas, enfim, a gente vai levando isso e hoje em dia celular, computador tem as correções automáticas, então não tá mais tão complicado. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de como ficou difícil pra gente. Primeiro caso que eu acho que é complicado foi quando tiraram o acento agudo, que ele marca quando você tem que pronunciar de uma forma aberta, que nem o avô e a avó. Nesse caso não foi tirado, eu sei, mas só para mostrar para vocês que para um chinês ou estrangeiro diferenciar o avô e o avó é difícil. Quando a gente escuta, mesma coisa. Você vai pegar um chinês na rua, ele vai te falar meu avô, minha avó, mesma coisa. Tá. E daí então foi tirado esse acento aberto nos casos de ditongo aberto ou alguma coisa assim. Enfim, por exemplo, ideia, né? A palavra ideia, depois de 2009, não leva mais acento. E como que eu vou saber a diferença entre baleia e ideia depois dessa mudança, né? Eu posso estar começando a aprender português, eu ler duas palavras, ideia e baleia, e eu ler ideia, baleia, por exemplo, ou baleia, ideia, ou ideia, baleia, né? Sei lá. Eu posso estar lendo achando que é igual, mas não são iguais, porque brasileiros sabem que não são palavras iguais. Mas para um estrangeiro, como que ele vai saber? Não sei. Depois, quando você vai falar aldeia e alcateia, por exemplo, não dá pra saber mais. Então eu vivo falando baleia e minha irmã morre, racha bico. Como você fala baleia? Eu falo assim, ideia não tem mais acento, então como que eu vou saber? Eu acho que assim, o processo de um brasileiro aprender o português, claro, é diferente. Vocês aprenderam o português ouvindo primeiro, para depois passar a saber escrever e ler. Mas para um estrangeiro, como que a gente aprendeu o português? A gente primeiro pega as palavras, procura no dicionário, decora, tenta pronunciar do jeito que sabe. Se fala errado, aí um brasileiro vai te corrigir. Então, quando você fala baleia e um brasileiro ri na sua cara, aí você vai saber que falou errado. Outra coisa que eu acho que eu pessoalmente acho que não podia ter tirado foi o trema. Então, quando você cresceu, brasileiro, cresceu sabendo que linguiça se fala de linguiça. E com trema, sem trema, você vai ler a palavra de forma correta, linguiça. Mas para um estrangeiro, se eu li uma vez, eu ouvi alguma vez que um nome, Guilherme, é Gui,
E como que eu vou saber que no caso de linguiça eu não posso ler de linguiça? Não tem como saber também. Então, esses casos, por exemplo, que você confunde, né, de frequente com quente. Como que eu vou saber que quente é quente e frequente é frequente, se não tem mais trema, né? E pinguim, como que eu vou saber se eu não leio de pinguim, já que não tem mais trema? Então, realmente dificultou bastante pra gente e daí as pessoas falam assim, ah, os estrangeiros não conseguem aprender português porque é difícil. Já era difícil, já é difícil. Imagina ainda sem essas regras, sem esses acentos, hein? Então imagina os tons que a gente tem em chinês, né? Eu fiz um vídeo falando sobre as entonações. O que ajuda a gente a diferenciar as entonações são os símbolos, né? O primeiro tom vai reto, o segundo tom é o acento agudo, o terceiro tom é o circunflexo ao contrário e o quarto tom é crase. Imagina se hoje a gente falar assim, não, vamos tirar tudo, não vai precisar mais. Como que vocês vão saber qual tom a gente tá falando, né? Então, aí a gente vai falar, ó, você não conhece o ideograma? Esse ideograma se lê no quarto tom, então não precisa mais no pinyin marcar o tom porque a gente já sabe. Tá, mas para um estrangeiro. Então, eu acho que cada acento ele existia por alguma causa. Então eu acho que os acentos não são desnecessários, né? Língua portuguesa, existem os acentos porque precisam. E eu acho que isso faz a língua portuguesa uma língua bem interessante de aprender. E é legal porque... Era legal de aprender porque você tem ali, na palavra, você consegue ler muito bem, né? O avô, a avó, você sabe diferenciar porque tem o acento ali direitinho, né? Então, hoje esses casos que foram tirados, né, do acento aberto e o trema, principalmente, esses dois casos, eu acho que eu fiquei bem brava, né? Eu fiquei, assim, bem indignada porque fica complicado pra gente, né? Hoje, talvez pra mim, não mais porque eu posso me considerar como falante fluente de português, mas para alguém que está começando agora ou para crianças que estão sendo alfabetizadas, será que isso não causa uma certa confusão, né, na cabeça deles? Então, esse vídeo é só para compartilhar com vocês, né? De repente ficou sério. Não, é só para compartilhar com vocês, tá? O que eu penso, o que eu acho, né? Mas como eu perguntei, alguns me falaram que não sentem diferença e alguns me falaram que realmente não podia ter tirado o trema, principalmente. Então, deixo esse vídeo, né, de uma forma de vocês pensarem, né? Eu acho que na nossa vida as coisas acontecem, a gente não deve só receber e aceitar de uma forma tipo, tá, mudou. Eu acho que a gente tem que refletir e se essas mudanças foram necessárias ou não. Muitas mudanças a gente só, vamos mudar só para mudar? Não, tem mudanças que são desnecessárias. Agora já outras são bem importantes. Então, enfim, deixem uns comentários, a gente vai discutindo sobre isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se já pararam para pensar sobre esse assunto. Caso não, assistam o vídeo e compartilhem comigo o que vocês acharam, ok? Obrigada pela presença, né, de perder alguns minutos na sua vida para assistir meu vídeo e até a próxima.